Melhor episódio de Vento Áureo até agora. Foda. Esse episódio foi muito louco. Foi de verdade. Eu curti, tipo, sei lá, cada detalhe dele. Pra começar, o fato de a história ter deixado todos os protagonistas de lado e vamos contar a história desse maluco aqui, sabe? Só resgatando o... como é que chama? O risoto. Desviou de todo mundo, vamos contar a história desse cara. A história desse cara é muito maluca. O fato de ele ter nascido da mulher que, tipo, há muito tempo atrás ele nasceu de uma mulher que tinha transado com alguém 2 anos antes, não tinha nenhum contato, então talvez o feto ficou lá por 2 anos na barriga dela e já nasceu meio consciente, é tudo muito louco. Todos os detalhes que vão sendo contados ao longo desse episódio sobre a vida do Doppio são todos muito esquisitos. Então o fato dele ter nascido já com o olho aberto sem chorar é muito estranho. Eu não entendi, por exemplo, coisas que eu não vou ter entendido nesse episódio por enquanto não são críticas neste episódio, porque eu estar confuso eu considero como algo bom, porque foi tudo muito esquisito e eu quero saber. E mesmo que eu não saiba também, é tudo tão estranho que eu não entender completamente é uma boa característica pra mim. Então as coisas que eu falar aqui que eu não entendi não são críticas negativas. Não se preocupe, tá tudo bem. Eu não entendi, por exemplo, se aquele cara, eu acho que foi feito pra ser mais ou menos dúbio. O Doppio, ao que parece, é o chefe de verdade, mas também deixa meio no ar a possibilidade de talvez ele ser outra pessoa e ser possuído pelo chefe de certa forma. Eu fiquei com essa ideia na cabeça. É a mesma pessoa? Inclusive o nome do personagem introduzido nesse episódio é Doppio. Não sei se eu estou errado no que eu estou dizendo, mas eu lembro de Doppio sendo usado pra cappuccino, mas é Doppio porque é tipo duplo. E tem a ver com ele ter dupla personalidade, mas também tem a ver com usarem Doppio pra cappuccino grande. E todo mundo tem nome de comida em Jojo, inclusive o risoto. Enfim. Mas eu acho que tem algumas... Bom, ele tem poder de tempo, né? O poder dele é relacionado com o tempo. Então ele pode ter cortado pedaços do tempo, por isso que ele é jovem ainda. Mas ele tem um outro corpo dele, então talvez ele tenha uma maneira de ficar com o corpo da idade certa. Enfim, essas coisas talvez sejam explicadas depois, talvez não, tanto faz, é legal do mesmo jeito. Então deu um pouco a entender que ele não é o chefe, mas é muito mais provável que ele de fato seja o chefe e que aquele só seja um corpo bizarro dele, ele tenha meio que viajado no tempo e tal. Mas a maneira como a personalidade dele se manifesta, eu acho interessante, porque na real, ele meio que tem 3, né? Ele tem aquele bobão que passa boa parte do tempo normalzinho, assim, jovem, uma cara de pessoa inocente e tal. E aí ele tem uma outra personalidade... quando ele perde o controle é um cara muito puto. E aí tem o chefe, que não é, pra mim pelo menos, não é a mesma coisa do cara muito puto. Então é meio como se ele tivesse 3. Mas a maneira como isso se manifesta é muito interessante. E muito esquisito e muito engraçado. O cara fazendo o barulho do telefone é só maravilhoso. É só maravilhoso. Quando ele começou a fazer... Que porra é essa? Porque é ele fazer... Aí ele pega o bagulho do carro, depois ele pega o sapo. Cara, é muito da hora. E ainda o risoto, né? A luta que ele tem com o risoto é uma luta muito interessante, porque o poder do risoto, seja lá como ele se manifeste, eu não sei se o poder dele é só criar lâminas ou se é criar objetos, mas por enquanto ele manifestou lâminas, né? Ele manifestando essas lâminas, saindo um monte de gilete da garganta do cara e depois o negócio no rosto dele. Mais uma vez, é aquela coisa do Jojo que tanto faz, saiu um monte de gilete do pescoço dele, mas na próxima cena ele tá bem. A gente tem só que aceitar, eu vou fazer o quê? E viu como tudo é contexto? Esse episódio é tão maravilhoso que tudo bem. Se o episódio fosse piorzinho, eu já teria um certo problema com essa cena, com o fato de ele ter saído um monte de coisa do pescoço dele e depois ele ter ficado bem na cena seguinte. Mas esse poder já é um bagulho que é muito
maravilhoso de bizarro. E a surpresa por estar acontecendo isso com ele e o absurdo do nível de coisa que o Risotto tá fazendo nele não me deixaram ficar tão preocupado com o fato de que ele fica bem na cena seguinte. Eu ainda tava tipo, pensando naquilo, caralho, um monte de gilete da garganta do maluco. Eu ainda tava pensando nisso. É tudo uma questão de narrativa. É sempre uma questão do quanto a narrativa funciona no momento que você tá vendo. É assim que funciona a ficção. E funcionou. E funcionou perfeitamente bem. Então o Doppio é o personagem mais legal dessa série até o momento. Porque ele é uma sucessão de coisa esquisita de uma maneira... É muito complexo, sabe? Mas é uma complexidade que faz você realmente querer entender até que ponto aquilo vai e como exatamente funciona, sabe? Então eu curti pra caralho o Doppio. Eu ainda acho que o melhor vilão de todo o Jojo, o Kira, assim que ele surge, eu achei ele simplesmente perfeito. E ele fica perfeito até o fim. Eu só achei uma pena que ele muda de cabelo loiro pra aquele outro cabelo esquisito lá. É a única coisa que eu não gosto no Kira. Não foi tanto assim com o Doppio. O Doppio foi a historinha por trás dele e o episódio per se. Mas não o Doppio. Tipo, o Kira é uma puta personalidade interessantíssima. O Doppio é um conceito interessantíssimo. Não sei se isso faz diferença na cabeça de vocês, mas faz um pouquinho de diferença na minha cabeça. A única coisa que eu não gosto nesse contexto todo é que, enquanto eu estava vendo o episódio, e aí eu não sei se é só um processo da minha cabeça, se isso faz diferença pra vocês. Enquanto eu estava vendo o episódio, eu fiquei pensando, caramba, será que esse cara não é o chefe? Ia ser interessante, né? Se a gente conhecesse um novo personagem e ficasse aí o mistério dele se tornar de ele ser ou não o chefe. E eu tava pensando nisso durante aquela cena do beco. E aí depois ele usa o King Crimson. Então tá, então é o chefe, pelo jeito. Então eu fiquei achando que foi um pouco cedo pra simplesmente apresentar o chefe. Por outro lado, talvez se a gente ficasse o tempo todo com o Doppio aparecendo na história, como essa presença externa, né? Que a gente tá toda aquela dinâmica do Passione, do grupo do Giorno com aquele outro grupo indo atrás dele e tal. E aí tem essa terceira presença que é do Doppio, e a gente achando o tempo todo que é o chefe, aí eles vão revelar no fim que é o chefe. Talvez fosse óbvio, né? Talvez a gente tivesse a reação de bom, eu já sabia que era o chefe. Então acho que não adiantava muito esconder nesse ponto, talvez. Mas eu só fiquei um pouco tipo, bom, então tá, então já revelaram que é o chefe. Mas todo o episódio foi muito legal, Esse foi o melhor episódio de Vento Áureo até agora. Puta episódio da hora. Tomara que essa reta final, porque estamos numa espécie de reta final, né? 25 de 39, então falta pouco. Tomara que essa reta final seja muito da hora, porque eu venho gostando desse Jojo com as minhas ressalvas que vocês conhecem. Eu não sei o que vou ter de vídeo pra amanhã, porque como eu falei no começo do vídeo do Fruits Basket 2 dias atrás pra vocês, eu estou gravando isso na noite de domingo, enquanto está passando Game of Thrones, pra eu não ter que ficar olhando o Twitter. O que também significa que eu tenho que parar de falar o mais rápido possível, porque está muito tarde neste prédio pra eu estar falando nessa altura. E eu tô falando baixo pro meu nível. Então, tchau!